dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu e está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário de segunda a sexta aqui no YouTube, onde nós fazemos com que você aprenda a palavra de Deus, reflita sobre a palavra de Deus, mas acima de tudo você pratique a palavra de Deus. Nesse mês de novembro, você sabe que nós estamos tratando sobre a temática saúde. E você que tem acompanhado o Acordando para o Propósito durante todo esse mês de novembro, eu confesso que eu mesmo tenho aprendido muitas coisas aqui, através dos estudos, através daquilo que nós pesquisamos, através daquilo que nós ensinamos. E eu espero que você também esteja, de igual maneira, aqui aprendendo coisas importantíssimas para a sua vida. Eu lembro a você que está chegando aqui talvez pela primeira vez, ou você que talvez já até nos acompanha, mas ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Faça a sua inscrição para que você possa se tornar aqui um inscrito, isso é, oficialmente você fazer parte do nosso canal, dar o seu crédito, a sua confiança, aquilo que nós estamos produzindo. E não esqueça de acionar o sininho das notificações, para que quando nós colocarmos conteúdo novo, o YouTube possa te notificar, deixar com que você fique a par dos nossos conteúdos. Nós temos frisado aqui essa ação de você se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Mas olha, hoje nós estamos dando continuidade na nossa ideia de pensar saúde. Nós já pensamos saúde através do corpo, da alma, e nessa semana pensando sobre saúde, sobre o viés do espírito. E aí você já identificou que é possível e necessário cuidar do espírito, cuidar da saúde do espírito. A vida espiritual, você viu que envolve basicamente a fé, a consciência, as questões mais intrínsecas do ser humano que estão relacionadas ao divino, elas estão ligadas ao espírito. Mas eu quero começar a dar para você algumas dicas específicas de como você pode e deve assim fazer para poder cuidar da saúde do espírito. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, e você que está com a sua Bíblia, você pode sempre colocar, olha, estou com a Bíblia em mãos, ou colocar a figurinha da Bíblia. Eu quero que você abra hoje no capítulo de número 5 de Gálatas, capítulo de número 5 de Gálatas. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso de número 16. Gálatas 5, 16. Nós vamos ler aqui pelo menos alguns versículos para que você entenda o que eu quero falar com você nessa manhã. Diz assim, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa passagem aqui ela é muito conhecida, basicamente porque ela aqui introduz uma ideia daquilo que nós vamos entender como fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele se desenvolve dentro de alguns aspectos. Nós não vamos tratar sobre isso aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui, se você pegar aí a versão que você usa da Bíblia para poder ler essa passagem sobre a ideia dessa vida pelo Espírito, você vai ver que Espírito aí está sempre escrito com letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo de Deus. E aí você lembra que o espírito humano, ele é um fator de conexão do homem, no sentido do ser humano, com o divino. Lembra disso, certo? Nós tratamos já isso daqui. Então, quando eu leio aqui, vivam pelo Espírito,
só existe um caminho de nós vivermos pelo Espírito Santo de Deus, através do abastecimento do nosso próprio espírito, da porção divina que há em nós. E aí é onde que começa a pergunta a surgir. Tá bom, como que eu fortaleço o meu espírito? Como que eu faço com que o meu espírito tenha saúde? Talvez aqui você já está tendo uma ideia. Se nós devemos viver pelo espírito e não pela satisfação da carne, como que eu posso, de maneira prática, mitigar, diminuir, reduzir a minha carne? Lembrando que a carne aqui não necessariamente está ligado à nossa massa corpórea em si, mas a carne aqui está vinculada ao sistema da essência pecaminosa do homem. Então a carne, a concupiscência da carne, os desejos da carne, diz respeito à condição humana, principalmente na condição de seres que estão com a essência pecaminosa por conta do que aconteceu no Éden. Então, entendendo isso aqui, eu posso dizer para você, a ideia mais clara para poder você entender o que é mortificar a carne e fazer com que o espírito venha prevalecer é buscar das coisas do próprio Espírito Santo de Deus. E a dica de hoje? O que a dica de hoje vai trazer aqui de maneira muito prática para você? Jejum. Jejum. Você sabe que o jejum, dentre muitas funções, inclusive para ajudar a saúde do corpo, o jejum ele vai trazer também um aspecto de saúde espiritual. E por que isso? O jejum, para quem não entende o que é o jejum basicamente é a abstinência de alimentos. Quando o ser humano ele entra num processo, de um período onde ele não ingere alimentos, ele está entrando num estágio de jejum. O jejum do qual nós estamos falando aqui, o jejum espiritual, ele se diferencia, por exemplo, de um jejum voltado para uma questão relacionada à dieta, ao corpo ou qualquer coisa do tipo, porque o jejum espiritual ele está embasado através de um propósito. Significa que você não jejua por uma questão física em si, embora o jejum espiritual ele vai trazer benefícios sim para a questão física e para a saúde do corpo. Então veja que eu estou usando aqui o jejum como um aspecto de trazer saúde para o espírito. E aí é simples. Lembra que eu expliquei para você sobre a alma e falei sobre a vontade? A vontade ela está ali diretamente e de maneira estritamente ligada ao desejo. E aqui quando a gente lê, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, vivendo pelo espírito. Então quando nós temos um desejo muito abundante que diz respeito à nossa essência, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos frear esses desejos. Por quê? Se nós vivermos pelos desejos da nossa carne, certamente andaremos em contrário ao Espírito Santo de Deus. Então o jejum, por ele retirar, ok? De alguma forma, aquilo que nos é uma necessidade inata, inclusive, a alimentação. Quando nós pausamos, intervalamos a alimentação e durante esse período nós estamos em meditação, em leitura da palavra, nós estamos em constante oração, o que isso vai acontecer? Eu estou reduzindo o potencial das necessidades carnais e abastecendo mais o meu espírito. Então, a primeira vantagem aqui do jejum é que ele vai nos dar um equilíbrio em relação aos nossos desejos e necessidades carnais. Então, esse é o primeiro aspecto aqui que eu vejo em relação ao jejum, trazer um benefício para a nossa saúde espiritual. Então, quando você abstém da alimentação para poder se consagrar, dedicar a Deus o seu tempo em oração,
num propósito específico. O que você está fazendo? Você está equilibrando e de alguma forma controlando que os impulsos dos teus desejos carnais sobreponham a vivência pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, a primeira coisa que eu falei aqui para você é muito importante. Por quê? Se nós vivermos abastecendo apenas os nossos desejos, as nossas vontades, faremos coisas por impulsos e sobrepusemos dessa forma a vontade da carne em relação à vontade do Espírito. 2, segunda dica aqui interessante. Quando eu faço com que o jejum seja um instrumento de saúde espiritual, eu trago para a minha vida uma coisa chamada nível de concentração. Nível de concentração. Quando eu jejuo, o que acontece? Toda essa ideia que começa a acontecer no equilíbrio dos desejos vai trazer uma centralidade. Veja, se eu não fico com tanta difusão de raciocínio, pensamento, a consequência clara é que o jejum, através dessa mitigação e redução dos desejos, o controle e equilíbrio dos desejos, vai me trazer um maior nível de concentração nas coisas de Deus. Então, o nível de concentração nas coisas de Deus vai mudar. Daí, é interessante você ver, por exemplo, você pode ler lá o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, quando ele tinha ali aqueles períodos de consagração, a alimentação de Daniel favorecia o discernimento e através disso Daniel tinha visões vindas da parte de Deus. O que eu digo aqui para você é o seguinte, olha, se eu jejuo, se eu me consagro, eu vou reduzir o ímpeto dos meus desejos, eu vou concentrar a minha mente, a minha vida nas coisas de Deus e certamente eu vou alcançar algo aqui importantíssimo. E aí talvez seja o resultado somente desses dois aspectos que eu estou trazendo para você. Lógico, o jejum espiritual tem ainda outras consequências maravilhosas. Mas veja, só dentro desse aspecto aqui, da redução do ímpeto, dos desejos, da vontade, da mitigação da carne e aumento daquilo que diz respeito ao espírito, a ideia de concentração nas coisas de Deus, eu vou gerar uma coisa chamada comunhão. Quando eu me desfaço, vamos dizer assim, das impurezas que podem ser acrescentadas através da carne, através das vontades humanas, o que vai acontecer? O meu nível de comunhão com Deus vai aumentar. O que isso significa na prática? O meu nível de interação com Deus vai sobrepujar aquilo que seria a vontade da minha carne. Então, a vontade de Deus se entrelaça com o meu entendimento e unidade em comunhão com Deus e vai prevalecer as obras do Espírito em mim, porque eu estou cuidando da minha saúde espiritual. Então veja, o que nós lemos aqui, eu vou ler novamente para nós encerrarmos aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ok? Então vocês precisam ser o quê? Guiados pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, você necessariamente retroalimenta a sua saúde espiritual. Por isso, o jejum é uma arma para que você venha, dentre tantos benefícios, você venha fortalecer o seu espírito. Por quê? Naturalmente, você vai mitigar e diminuir o ímpeto e os desejos da carne. Você vai alcançar um maior nível de concentração nas coisas de Deus, por consequência, discernimento espiritual, visões, ok? O seu tato espiritual, se assim eu posso fazer essa analogia, vai mudar de perspectiva. E aí a sua comunhão com Deus muda. Então, aqui uma dica muito interessante e muito importante para você
que quer fortalecer a sua saúde espiritual. O que você tem achado daquilo que nós estamos tratando aqui no Acordando para o Propósito? Você tem se identificado com isso? Talvez você nunca tinha raciocinado por esse viés de pensar a saúde em tantos meios daquilo que diz respeito à vida humana. Talvez você pensava a saúde somente em relação às enfermidades, né? Muitas pessoas às vezes associam o que se fala sobre saúde através das enfermidades. Mas as enfermidades, na verdade, nada mais é do que a ausência de saúde. Quando há ausência de saúde, as enfermidades elas brotam nas nossas vidas. Portanto, cuidemos da saúde no corpo, na alma e no espírito, que é o que nós estamos tratando aqui essa semana. Eu te espero amanhã aqui novamente para a gente dar continuidade. Por quê? Eu vou trazer outras práticas para você aqui que você vai colocar em prática na sua vida e vai ter uma mudança substancial na tua saúde espiritual. Hoje eu falei do jejum, mas indiretamente eu já dei aqui algumas dicas para você. E eu vou trazer, vou dizer uma coisa para você. Eu poderia fazer um Acordando para o Propósito, uma série, um mês inteiro, somente sobre coisas que agregam para a nossa vida espiritual. As chamadas disciplinas espirituais. Vou trazer algumas aqui essa semana, mas quem sabe a gente não faz numa outra oportunidade um mês inteiro só com disciplinas espirituais. E você também vai se surpreender. Se eu trouxer aqui um Acordando para o Propósito só com disciplinas espirituais, você vai se surpreender, porque tem tanta coisa que você nem sabia que era disciplina espiritual, mas que faz parte da disciplina espiritual. Mas tratando aqui da saúde espiritual, nós estamos hoje falando sobre jejum e amanhã e na sequência nós traremos aqui outras práticas importantes para a tua saúde espiritual. Lembrando, nós estamos aí na reta final do mês de novembro e nós estamos também caminhando para o término do ano. Será se você poderia ajudar o nosso programa deixando aqui nos comentários que assunto você gostaria de aprender do Acordando para o Propósito em 2025? Você gostaria de que tivesse Acordando para o Propósito em 2025? Deixa aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse programa, deixa o teu comentário aqui, tua opinião, vai ser importante para nós, tá certo? Nós vamos estar orando para que Deus possa abençoar esse dia e nós termos aí um restante de dia abençoado. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós queremos agradecer. Obrigado pelos ensinamentos da tua palavra, porque hoje nós aprendemos que devemos fortalecer o espírito e mitigarmos, reduzirmos a nossa carne, porque a carne trabalha contra o espírito, mas o espírito, que tem poder, trabalha contra a carne. Isso é, contra os nossos desejos, contra o ímpeto da nossa vida enquanto ser que tem a essência pecaminosa. E nós sabemos que através do teu Santo Espírito, através dessas disciplinas espirituais, nós podemos fazer com que a tua vontade venha prevalecer. Eu louvo a ti nesta manhã, te agradeço pela vida de cada um que nos acompanha e oro para que tu nos dê um dia abençoado, cheio da tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Olha, parabéns para você que esteve aqui e está diariamente acordando para o propósito. Um forte abraço e até a próxima.